A partir de dezembro, Passo Fundo deve contar com um voo direto para Florianópolis. Um comunicado feito hoje pela manhã pela Azul Linhas Aéreas ao prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo, contava justamente essa notícia. O voo deve operar em caráter experimental de dezembro a fevereiro, às quintas-feiras e também aos domingos. Bom, deve chover e as temperaturas também devem cair. Acompanhe então os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo para sexta-feira é de céu encoberto com pancadas de chuva durante todo o dia. Mínima de 14 graus e máxima de 22. No sábado, céu encoberto com chuvas e trovoadas. Mínima de 13 graus e máxima que não passa de 16. É muito comum fazer fisioterapia para fortalecer os ossos e também para contribuir na melhora de problemas ortopédicos. Agora, o que muita gente não sabe é que há outro tipo de fisioterapia que pode ajudar a prevenir doenças respiratórias e recuperar o bom funcionamento dos pulmões. Confira na reportagem. Respirar bem faz toda a diferença. E mesmo com poucos dias de vida, já é importante trabalhar para melhorar a respiração. E nesse caso aí, é através de exercícios que o fisioterapeuta aplica para estimular a ventilação pulmonar. A gente começa sempre com uma avaliação clínica do paciente. A gente avalia ele como um todo, sinais vitais, frequência cardíaca, frequência respiratória, se estão dentro da normalidade. Uma vez constatado isso, a gente começa o atendimento. Aí passamos para a ausculta pulmonar, para ver como estão os sons pulmonares, se tem secreção dentro do pulmão ou não, e se está entrando e saindo o ar de uma forma adequada do pulmão do paciente. Normalmente a gente começa sempre com uma higiene brônquica, que é uma técnica desenvolvida para a retirada da secreção do pulmão do paciente. Após isso, a gente procede então com uma expansão pulmonar, que é fazer o ar entrar e sair de uma maneira adequada do pulmão do paciente para ele respirar mais adequadamente. Como eles são muito pequenos, às vezes não conseguem tossir e expectorar essa secreção. Então nós temos que entrar com uma sondinha, aspirar o nariz ou aspirar a boca do paciente para que ele possa respirar. Esse tipo de fisioterapia não tem idade. Um exemplo é quando ficamos mais expostos a doenças respiratórias. É aí que a fisioterapia entra e ajuda a tratar e prevenir outras doenças. Previne sim com relação a pós-operatórios, É importantíssimo, principalmente de cirurgia abdominal, e cirurgia torácica. Também previne pacientes que estão com alguma outra patologia, como por exemplo pacientes com câncer, pacientes que tenham algum risco também de desenvolverem uma pneumonia hospitalar. Também é importantíssimo o atendimento fisioterapêutico. Aos 64 anos, o Renato está com uma pneumonia. Por isso, começou a fazer os exercícios e ele já percebe a diferença na qualidade de vida. Ele vai limpando o pulmão, vai deixando a gente mais tranquilo para respirar, Porque se tu não faz, tu vai trancando que para. E agora a gente segue falando sobre saúde, só que o recado é exclusivamente para os homens. Quantas vezes no ano você costuma ir ao médico para fazer exames básicos de prevenção? Bom, pesquisas apontam que as mulheres costumam cuidar mais da saúde nesse sentido do que os homens, visitam os médicos com mais frequência. A gente sabe que o segredo é a prevenção para que se evitem muitas doenças. Bom, existe aí o aparelho urológico e muitas doenças podem atingir os homens. E é por isso que nós convidamos hoje o médico oncologista Álvaro Machado, que vai falar conosco sobre as doenças mais frequentes do aparelho urológico. Doutor, seja bem-vindo ao PFTV. É um prazer lhe receber aqui. Obrigado. É sempre um prazer retornar. Bom, nós estamos falando aí, doutor, de bexiga, rim, próstata, órgãos que fazem parte do aparelho urológico. Exato. O câncer urológico, ele é importante do ponto de vista epidemiológico. No Brasil todo, cerca de 35 mil mortes todo ano por câncer urológico.
O câncer de próstata é o mais comum entre os homens, não é? Excetuando pele. Então, o câncer mais comum masculino, câncer de próstata. No Rio Grande do Sul, nós temos quase 6.000 novos casos todos os anos, com mais ou menos 1.100 mortes anuais no Rio Grande do Sul pelo câncer de próstata. Câncer de bexiga, cerca de 800 novos casos todo ano, cerca de 400 mortes anuais no Rio Grande do Sul. E o câncer de rim, em torno de 350 mortes por ano no Rio Grande do Sul. Desse percentual, doutor, de todos esses números que o senhor nos traz, qual é o percentual de mortes que poderiam ser evitadas se os homens tomassem mais cuidado? Bom, pode-se dizer, a grosso modo, uns 30%, não é? O que é um número... Um número muito bom. Muito significativo, não é? A prevenção, ela tem duas etapas. Uma é o comportamento, não é? São as medidas preventivas, abolir fatores de risco, principais deles, cigarro, sedentarismo e obesidade, não é? Então, isso seria um ganho de vida, de saúde muito, muito grande. Fora isso, tem a segunda etapa, não é? Que aí são as consultas regulares. Se recomenda que os homens, assim como as mulheres, façam consultas regulares, não é? A partir dos 40 anos, o câncer urológico engloba também as mulheres, não é? Câncer de bexiga, câncer de rim, uretra e outros menos comuns, não é? Mas também as mulheres. Em geral, as mulheres são assistidas por seu ginecologista, é suficiente para que fica mais fácil de identificar também qualquer alteração, não é, doutor? Exato. Agora, tem uma questão cultural que muitas vezes impede o homem de se preocupar um pouco mais com a saúde. E estatísticas dizem que cerca de 40%, 50% dos homens não procuram regularmente os médicos, não é? Isso é muito grave. Os homens fumam bastante também, não é? O que é grave, eles têm outros fatores de risco com alimentação e estresse que são importantes, mas o exame anual, ele permite que o médico identifique fatores de risco e consiga intervir, não é? De uma forma mais eficaz. Bom, um simpósio em Passo Fundo vai discutir questões que vão muito além disso que a gente está falando. Sim, exato. O simpósio ele tem dois objetivos principais. Já estamos na nossa terceira edição. O primeiro deles é disseminar a informação para os médicos da nossa região toda para que eles tenham condições de dar um primeiro atendimento ou atendimento adequado aos pacientes nas suas cidades. O segundo é que permite, com a presença de excelentes especialistas nacionais, não é, aqui na nossa cidade, com que os urologistas, os oncologistas e os radioterapeutas discutam de uma forma mais aprofundada e debatam dúvidas e questões mais especializadas mesmo sobre esses cânceres. Profissionais de diferentes partes vão estar em Passo Fundo? Exato. Nós vamos ter, assim, 2 colegas do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que são renomes nacionais, Dr. Marcos Dalloglio, que é urologista, e além de urologia, além do ICESP, né, ele é também professor na Universidade de São Paulo. O Dr. Carlos Dizzi, que é coordenador da parte do câncer urológico no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O professor Baldi Ceroto, que é uma das novidades desse ano na nossa reunião, ele é professor da Faculdade de Medicina da PUC, Rio Grande do Sul, na graduação e na pós-graduação. Doutor, quem ficou interessado, outras informações, consegue como? Outras informações, 3311-3361, não é? Ou no site eventoctcam.com.br. Perfeito. Obrigada, doutor. Sucesso na terceira edição desse simpósio. Obrigada. Muito obrigado. A gente acabou de conversar com o médico oncologista Álvaro Machado. E agora a gente vai conhecer mais 2 pensadores, pesquisadores que vão estar em Passo Fundo na próxima semana. É hora de saber um pouquinho mais da história de Regina Zilberman e Inácio de Loyola Brandão.
Jornalista, escritor, roteirista de televisão e cronista do jornal Estado de São Paulo, Inácio de Loyola Brandão publicou mais de 40 livros, em quase todos os gêneros brasileiros. Sua produção literária lhe rendeu vários prêmios. Membro da Academia Paulista de Letras, é um colaborador direto na organização das Jornadas Literárias de Passo Fundo desde 1988. Loyola recebeu inclusive o título de cidadão honorário da cidade, pelas marcas de cidadania que o caracterizam. Inácio de Loyola Brandão vai estar presente no 13º Seminário Internacional de Pesquisa em Leitura e Patrimônio Cultural. Professora e escritora brasileira, Regina Zilberman é licenciada em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Romanística pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Regina é pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É uma das maiores especialistas em literatura infantil e juvenil e história da literatura, com publicações traduzidas em diferentes países. Regina participará do 13º Seminário Internacional de Pesquisa em Leitura e Patrimônio Cultural. Se você é um interessado em questões de leitura, as obras indicadas de autoria dos pesquisadores internacionais e nacionais que vão participar do evento podem ser acessadas nos sites que estão aparecendo na tela. Essas foram as informações de hoje. A gente volta amanhã ao vivo ao 12h30. Bom, o Canal de Notícias é reapresentado todas as noites às 7h30 e às 10h30. Acesse o nosso Facebook, nos acompanhe também por lá. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.